do Thomas, que abriu esse espaço para eu falar um pouco sobre o meu case particular, a convivência com a cultura chinesa, depois que os chineses adquiriram o controle acionário do Big Bang, em 2014. E agradecer também a Silvana, que é minha colega do curso de Economia Chinesa, e ela que me indicou o Dr. Thomas e ele me convidou para fazer essa palestra para vocês. Na verdade, o que eu quero comentar aqui é uma visão pessoal, não é uma visão. Hoje eu sou executivo da área de tecnologia da informação do Banco CCB, mas eu vou comentar aqui sobre a minha visão pessoal do que aconteceu depois que o banco foi adquirido pelo China Construction Bank. Então eu vou falar em meu nome, não estou falando do seu porta-voz do Banco CCB. E nessa visão, vocês vão ver que aconteceram várias coisas que já foram comentadas aqui, inclusive de leis, quando a gente partiu para executar um novo código de ética baseado na cultura chinesa e na legislação internacional que trata sobre o tema, nacional e internacional. O tema será esse aí, código de ética sobre viés cultural. E como eu vou falar de uma jornada pessoal, realmente eu vou falar um pouco da minha experiência, do que aconteceu comigo, eu vou pedir licença para vocês para falar um pouco da minha carreira profissional, como é que eu vim até aqui, falar um pouco sobre a globalização das culturas através do avanço da tecnologia da informação, porque eu sou da área de tecnologia, eu vi que isso aconteceu na prática. Quais são os transferidores de valores éticos? Quando eu recebi a notícia que o controlador seria chinês e que viria para mim de nova cultura chinesa. Para mim, como o professor falou, o chinês estava muito longe. E eu vi que a coisa chegou a mim. Então foi interessante também. E eu vou falar um pouco sobre esse código de ética que a gente está montando agora, que ele não foi publicado ainda, porque a gente tem algumas formalizações internas que a gente está fazendo e que infelizmente ainda não foi publicado. E falar da minha conclusão pessoal sobre o que aconteceu em tudo isso. Bom, esse é o meu currículo. Está em inglês, eu puxei um pouco aí do meu LinkedIn, mas está simples aí, né? Eu sou formado, na verdade, em ciências contábeis, mas logo quando eu comecei a minha carreira no banco, a área de tecnologia estava começando a entrar no mercado, foi lá em 1982, e aí eu enveredei pela área de tecnologia. E aí passei, nesses 36 anos, eu passei um pouco na área de programação, o professor falou que, aliás, o Souza que o Thomas falou que tinha aprendido COBOL, mas eu aprendi COBOL naquela época. Comecei a fazer programação e montar sistemas bancários. E como eu enveredei pela área de tecnologia, depois eu fiz esse MBA em tecnologia, de gestão, e fiz mais um MBA em administração. Hoje eu sou membro do Comitê de Ética do Banco CCB, há mais de 8 anos. Eu participei da criação de 2 códigos de ética. Quando o banco abriu o capital na Bovespa, a gente teve, através da pressão da governança corporativa, nós tivemos que montar um código de ética. Mas ele era muito voltado a um banco que atuava praticamente dentro do Brasil, que era o Big Bang. E agora nós tivemos um novo desafio com o novo controle acionário de montar um código de ética bem mais abrangente. Eu vou falar um pouco sobre isso. E aí hoje eu sou executivo de TI e continuo gerenciando pessoas para desenvolver esse sistema e tomando decisão de tecnologia da informação do CCB. Como era uma coisa bem particular, eu pensei assim, como eu vou contextualizar um pouco do que eu vou falar e até onde eu cheguei quando eu fui montar esse código de ética junto com os colegas. Eu tinha lido um livro, aliás, eu trouxe 2 livros aqui que eu vou citar e vai ser sorteado no final da palestra. E esse livro é muito interessante, não sei se todo mundo conhece, mas fala sobre, dizendo que o mundo ficou plano. Esse escritor, ele era Thomas Friedman, ele é um jornalista do New York Times, e ele tinha ido para a Índia para fazer uma reportagem, ver um pouco da terceirização que estava acontecendo do mercado americano com a Índia. E aí ele fala um pouco do livro e eu vi que isso aí realmente ia acontecer e aconteceu com essa globalização que aconteceu. Ele começou falando que houve uma primeira onda de globalização, que começou em 1.0, que era na época do descobrimento, a globalização de países. Em segundo lugar, aconteceu depois da Revolução Industrial, a globalização das empresas, quando as empresas começaram a ir para outros países, né, através saiu da fabricação, por exemplo, manual ali, da manufatura, e começou a industrializar também.
E vem a globalização 3.0, que é a globalização dos indivíduos. E existiram forças que ele falou assim, ó, achataram o mundo e o mundo ficou praticamente igual. Então as forças ele comenta, eu vou colocar outro slide aí. E essa globalização dos indivíduos ela foi simbolicamente iniciada com a queda do muro de Berlim. O sistema capitalista praticamente venceu ali o outro sistema que aconteceu. Bom, no índice do índice, esse aí é o exemplar que eu li, foi lá em 2007, eu escaneei e coloquei, que era a segunda edição. Então, quando ele foi para a Índia, ele viu que realmente o trabalho estava sendo muito terceirizado lá na Índia, e ele viu que isso tudo, essa onda de terceirização, ao centro estava indo para a Índia. O trabalho, até imposto de renda dos americanos estava sendo feito por indianos. Trabalhos de pesquisa, de programação de sistema, estava tudo sendo feito pelos indianos. E o que é que fez com que isso acontecesse? Foi exatamente o avanço da tecnologia, que é exatamente esses 3 pontos principais que ele colocou: o investimento em tecnologia dos países e das empresas, as fibras ópticas submarinas que interligaram praticamente todos os continentes, o avanço da banda larga e o barateamento dos computadores do mundo. E lá no índice ele comenta exatamente que a primeira força aqui em cima tem praticamente todas as forças que pressionaram essa terceira onda de globalização. Não está muito pequena aqui, mas a primeira foi a queda do muro de Berlim, a segunda foi o Windows, que foi um software que praticamente invadiu o mundo todo, e as ferramentas de fluxo de trabalho. Então, os americanos poderiam, naquela época, eles viram que poderia começar um trabalho aqui nos Estados Unidos, mandava para a Índia, enquanto os americanos estavam dormindo, os indianos continuavam o trabalho, depois voltavam para os americanos. Então, o fluxo era bem mais rápido de produzir qualquer coisa, qualquer trabalho, qualquer pesquisa. Eu achei interessante que essa globalização ela chegou também no meu caso. Bom, e aí isso tudo com certeza fez com que as culturas começassem a interagir cada vez mais. E hoje em dia, cada vez mais essa cultura está interagindo. Nós estamos vendo aqui que está acontecendo exatamente cada vez mais as pessoas interagirem, né, através dessas forças aí que foram praticamente colocadas para a gente interagir. Hoje nós temos lá os computadores, os telefones, que não são mais nem telefones, são praticamente sim computadores que facilitam muito a interação de pessoas, a interação de culturas. E eu coloquei assim como ponto forças positivas essa integração de trabalho, integração de viagem, mas as forças negativas são exatamente o que está acontecendo hoje com a crise humanitária, está fazendo com que alguns países aí exportem, entre aspas, os seus cidadãos para outros países. Né? Aliás, não queria falar nisso não, mas acho que a França ganhou a Copa do Mundo por causa disso. muitos essa imigração, essa crise humanitária, muitos outros cidadãos de outros países foram jogar na França, e se tornaram cidadãos franceses. Interessante que o professor falou sobre essa coisa do PIB. Um dos livros que eu vi hoje na Saraiva chama-se Hugo Chávez, o Espectro. É de um jornalista brasileiro. E eu dei uma lida aqui rapidinho, ele comentou o seguinte, que a Venezuela foi o primeiro país a ter sua independência, né, dos espanhóis. Foi o primeiro país, acho que foi em 1813. E a Venezuela, em 1950, ela tinha o quarto maior PIB do mundo, em termos per capita. Era de 6 vezes o PIB per capita da China. Quer dizer, com todo esse comportamento antiético lá dos governantes, então a Venezuela se tornou. Mas eu achei interessante também que eu coloquei essa imagem ali, no livro que eu trouxe para sortear, eu dessa paginada lá de início. Bom, essa outra visão aqui é que eu tive, aquela foto ali eu bati quando eu estive na China, a primeira vez. Eu estava indo para um restaurante, eu parei, o táxi parou e eu bati essa foto. Eu vi ali que tem vários valores éticos ali sendo colocados, não dá para a gente ver, mas a integridade, honestidade, justiça e tal. E eu bati a foto e eu pensei, vai ser legal que eu vou colocar no slide. E aí a pergunta é, o que é ética? Né? E isso também a gente se faz, essa pergunta. O que é ética? Quando a gente começou membro lá e estava formatando esse código de ética, o que é ética? Bom, ética, cada um pode dizer que são aqueles valores lá, integridade, respeitar o outro, sei lá, ser justo, respeitar os limites.
Mas tudo isso, ele pode ser colocado assim, tá bom, é fazer a coisa certa, mas fazer a coisa certa para mim pode ser uma coisa, para a Silvana pode ser outra, dependendo também de onde a gente nasceu, com quem a gente foi criado, em que país do mundo a gente está, a coisa certa pode ser outra coisa. Então, na verdade, a ética é um juízo de valor que nos direciona a fazer uma coisa certa. E o código de ética tem a ver com isso. Como eu direciono a minha empresa para que todo mundo tenha o mesmo juízo de valor, apesar das culturas diferentes, apesar das formações diferentes, de educação diferente. E os transferidores de valores éticos são praticamente o núcleo familiar, né, que você pode ser criado por avós, por tios, não necessariamente só pai e mãe. A educação, o sistema de ensino, isso também está envolvido nisso, a gente vê. A religião, que tem muita formação realmente de valor, né, principalmente, ele imagina lá no Oriente Médio, com essa coisa mais forte. E, claro, a mídia, que ela vai mudando um pouco os valores éticos da gente. Aliás, hoje de manhã eu vi, não sei se você viu no Bom Dia Brasil, eu vi uma coisa interessante que me chamou a atenção. Deixa eu ver o restante dessa reportagem. Na certidão de nascimento podem ter agora 2 pais e 2 mães. Achei estranho, né? Aí na reportagem comentou lá que um rapaz tinha adquirido também o direito de ter uma certidão de nascimento dos filhos dele, só o nome dele, só o pai. Você vê como os valores estão mudando, né? E outras coisas que estão acontecendo. Até esse negócio da união homoafetiva, né? Está mudando, os valores vão mudando. E aí tudo isso que vai formando a nossa mente, a nossa capacidade, vai mudando os valores, vão mudando o nosso caráter, os nossos hábitos, a nossa moral, e vão mudando as leis. E aí é um ciclo que vai se retroalimentando constantemente. Então, assim, hoje a gente até pensa, existe um valor ético, vamos dizer, comum para todo mundo. Eu fico meio... Por isso que tem que ter as leis, tem que ter um código de ética para direcionar um pouco o pensamento. Bom, eu só contextualizei isso, já que é uma coisa pessoal, eu falei um pouco de colhi de informação, quando o Dr. Thomas me fez o convite, eu disse, como é que eu vou montar uma apresentação, né? Não sou professor, não tenho essa eloquência aqui dos dois mestres, mas eu vou tentar superar. Né? Na verdade, a Silvana, a gente fez um curso de economia junto e o professor era chinês, tinha dificuldade de falar o L, né? Então a Silvana montou um grupo chamado Superlar. Eles nem falaram Superlar. Vou tentar superar. Bom, então vou falar um pouco aí do que aconteceu quando a gente foi montar esse novo código de ética. Todas essas pressões aí aconteceram, né? Quando a gente foi montar. O banco mudou a marca. Era Big Banco, passou a ser CCB, Brasil. Era um conglomerado, agora várias empresas. Tinha a financeira, tinha a Lise, tem o próprio banco e ele era suportado por uma holding no Brasil. Tinha um novo controlador, evidentemente, uma atuação que deixou de ser local para ser uma atuação global. Os controladores também fecharam o capital, a gente tinha aberto o capital, foi fechado o capital. E, claro, tem a pressão de culturas e valores que a gente também construiu. Então, e aqui embaixo, a maioria das coisas são exatamente as leis. Né? Tem um programa de integridade da FEBRABAN que foi lançado em janeiro de 2016. Eu vou só falar um pouquinho sobre ele, tem 2 slides sobre cada um disso. A lei de anticorrupção, a SOX, né, que é a coisa mais internacional, e toda a parte de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, basicamente, foi isso aí que nos direcionou para montar o novo código de ética. Eu vou falar um pouquinho depois como é que a gente montou aí, como é que a gente fez o trabalho. Então, essa lei anticorrupção, ela está dizendo exatamente qual é essa lei que eu a empresa responderá por atos de corrupção, suborno, pagamento de propina a um funcionário público, mesmo se não tiver envolvido em parte dos representantes. Se não tiver envolvimento por parte da empresa. Pelo ato que beneficia a empresa, de 0,1 a 20% do faturamento. A lei prevê o acordo da ANS, que já várias vezes aconteceu. E teria que descontar canais de denúncia e o código de ética. Basicamente, a lei de corrupção que aconteceu isso. E não exclui a responsabilidade individual de dirigentes e administradores na medida da sua conformidade. Essa lei foi prolongada ali em janeiro de 2014. Nós nos baseamos nela
E o programa de integridade da Federal Banco foi colocado em janeiro de 2016. Ele tinha que abranger tudo isso. A legislação nacional, a gente tinha que pensar na legislação nacional específica sobre a prevenção do combate à corrupção e outros atos lesivos, as leis e regulamentos aplicáveis no sistema financeiro nacional, os usos de costume em matéria comercial e bancária e as legislações internacionais sobre o tema. Então, basicamente, nós nos fazemos isso aí. E aqui no programa de integridade, ele também dá reforço. E a gente tem que garantir a elaboração e a atualização periódica. Ou seja, vai sempre mudar, porque o mercado financeiro vai mudando, vai sempre mudar. Então a gente tem que garantir essa atualização periódica de padrões e regras de conduta. E aqui, claro, que a administração tem que ter a prevenção sobre a corrupção e outros atos lesivos da administração pública nacional e estrangeira. Então nós nos preocupamos em tudo isso quando nós montamos esse código também. Bom, como é que a gente fez a elaboração? A gente partiu de um código que já existia, né, e colocamos para todos os funcionários do banco, naquela época eram mais ou menos 600 funcionários, para eles responderem um questionário para a gente, mais ou menos, colocando assim, quais os anseios de vocês? Né? Quais os temas que vocês acham que deve ser abordado pelo Código de Ética? Será que o anterior abrangia tudo? E aí nós fizemos essa pesquisa, mandamos para todos os funcionários, e fizemos também depois dessa pesquisa, uma entrevista com os principais executivos do banco e com o presidente chinês que já estava atuando no Brasil. E dessa entrevista nós contratamos uma consultoria, né? E dessa entrevista nós montamos um material qual seria o insumo para a gente montar o novo Código de Ética. Pegamos também o Código de Ética Global do Banco CCB, do Código de Conduta de Empregado que também existia lá no Banco CCB, e claro, a compliance, a regulação local e tal. O que a gente colocou, a exemplo até do professor falou aqui, assim, a gente tem que prever tudo. Se você, por exemplo, você vai um brinde lá que você falou, o brinde que colocou acima de R$200, não pode, você vai ter que colocar. A jeitinho não pode ter. Mas tem toda essa linha de qual o contexto, qual as diretrizes e quais as ações. Né? Tá? Bom, essa foto aqui também eu coloquei até para brincar com vocês. Aqui sou eu, vestido de imperador chinês. Aqui lá foi no Palácio do Verão, né? Os chineses, os imperadores passam. E aqui a minha colega do Banco CCB, que me acompanhou durante a visita lá em Beijing. E olha só, a globalização está aí. Eu vestido de imperador e ela vestido com a camisa do Mickey. Globalização total. E aqui também, essa aqui é uma foto do celular dela. Quando eu ia sair, ela disse, o seu voo é esse, você vai sair daqui às 16h10, de 17 de setembro, e vai chegar lá em Chicago às 16h15. Isso é pertinho. Então o China está pertinho, professor. 5 minutos você está aqui. E aqui são as minhas conclusões. Né? Realmente, eu acho assim, que o Código de Ética e Conduta ele é um instrumento essencial na gestão empresarial. Se a empresa não definir quais são os seus valores, quais as suas missões, né, qual é o seu objetivo, sem o Código de Ética Empresarial você não consegue atingir esse objetivo. E a cultura, eu achei interessante essa convivência com os chineses, porque eu nasci em Fortaleza. Né? O banco, na verdade, era de Fortaleza. Em 1996, o banco trouxe a sede para São Paulo. Quando eu trabalhava na área de tecnologia, eu continuei trabalhando a pesca. Eu ia passar só 2 anos aqui, mas eu estou com 23 anos. Mas eu sempre fui em Fortaleza. E aí a gente viu que a cultura, vamos dizer assim, do banco que era do Ceará, quando veio para São Paulo, não mudou muito, e quando os chineses assumiram também não mudou muito. Ou seja, a cultura parece que vai influenciando os outros, e eu acho assim, os chineses, os colegas chineses, eles são muito solícitos também, gostam de conversar, gostam de trocar ideias, como a gente também gosta. Então eu senti essa empatia das duas culturas, né, que influenciou ainda mais o ambiente organizacional, pelo menos dos chineses. Na verdade, eu acho que pela característica do sistema financeiro,
os chineses não mandaram, os controladores chineses não mandaram muitos colegas chineses para trabalhar comigo. 200 anos da Revolução Francesa. E o Nixon perguntou ao presidente chinês, que eu não sei mas ele me contou, perguntou para ele, o que você acha da Revolução Francesa? E o presidente chinês falou, nós chineses não comentamos sobre fatos recentes da humanidade. Civilização de 5.000 anos, bem mais devagar mesmo. E aí eu comecei a controlar a minha ansiedade. Não, vamos fazer as coisas devagar, pensamento devagar. E esse projeto da nova Volta da Seda, né, é um projeto que vai é o One Belt and Road. Ele vai terminar em 2049, quando a Revolução Popular Chinesa completa 100 anos. E tem, se não me engano, o investimento é de 5 trilhões de dólares. O PIB do Brasil é 2, né? Eles vão investir quase 3 vezes o PIB do Brasil para esse investimento da nova Volta da Seda. Bom, outra coisa que eu vi é que as pressões globais e regulações globais são determinantes na criação do código de ética. E realmente é preciso ter esse código de ética para nivelar os valores. Né? As naturezas dos homens são parecidas. São os seus atos que nos afastam dos outros. Então, pessoas ruins nos afastam das pessoas boas. Os seus atos. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina para ti mesmo. São 2 citações que, na minha opinião, se completam. Eu quero agradecer a vocês novamente. Obrigado pela paciência. E espero ter contribuído um pouco com essa minha visão pessoal. Meu e-mail está aí também na apresentação. Quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. E mais uma vez agradecer o convite de vocês. Agradecer o senhor Eládio pela brilhante palestra e chamar todos os palestrantes para a mesa para a gente fazer os debates aqui das perguntas à audiência que está aqui hoje. Vamos lá, Ju, pode abrir. Pode abrir também. Então, por favor, quem tiver alguma pergunta, a gente fez aqui hoje um diálogo do Código de Ética, uma visão da cultura ocidental e também de uma experiência de um brasileiro que participou do processo de mudança através de uma compra de um banco chinês que veio para o Brasil e adquiriu o Big Banco com todos os problemas que o Brasil enfrenta hoje, né? A gente sabe que o Brasil está numa situação também de transição, uma situação de novas eleições, e isso daí influencia também os investimentos diretos da China, né? Eu acho que esse processo político brasileiro se reflete também a questão do tema que é importante hoje, que é ética. Estamos falando sobre ética, sobre corrupção, sobre receber valores indevidos, sobre questões que o alto escalão deveria ter como um respeito à nova lei de antiética, anticorrupção, e também os bancos, as empresas que aqui chegam, terem também um código de ética formalizado. E com a tendência dessa globalização é um código de ética, de repente um código de ética padronizado mundialmente. Então é nesse aspecto que o da China também quer trazer essas informações interessantes dos dois lados, das duas posições, e também uma posição até, no meu ponto de vista, uma posição mundial. Então eu quero deixar vocês aí fazerem as perguntas. Olá, boa noite. Meu nome é Maíra. Eu trabalho na área de compliance. Eu já morei na China 1 ano, em Shanghai, há 10 anos atrás, um pouquinho de mandarim. E me interessa muito poder unir esses temas. E eu queria exatamente a sua fala que você falou da globalização, de trabalhar com um único código de conduta. A gente está exatamente nesse processo e de tentar globalizar, claro, respeitando e adaptando, né, conforme as diferenças. E a gente tem enfrentado um pouco de não resistência, mas essa entendimento das diferenças, onde deve ser adaptado de fato e onde deve ser mantido. Eu queria um pouco da experiência de como globalizar, respeitando essa diferença e essa, sabe, manter essas diferenças, mas de forma globalizada ali. Treinamento, por exemplo,
como você manter aquele mandatório, mas respeitando isso, porque a gente tem enfrentado uma certa resistência nessa globalização do nosso código, que está passando por uma reforma mesmo. Essa diferença até da entendimento, a mensagem, todo mundo fala o A, mas cada país está entendendo uma mensagem diferente. Como que não sei se no banco, você quando trabalhou, se você manteve de forma regional, ou se vocês estão fazendo de forma mais global mesmo, como foi essa adaptação? Na verdade, assim, a gente realmente saiu dessa visão mais particularizada do Brasil, né? Que o banco atuava somente no Brasil. Era um banco que atuava nas empresas de middle market que mais foram afetadas pela crise econômica brasileira. Né? E quando a gente foi assumido pelo novo controlador, a nossa visão era exatamente essa. Como a gente fazer com que esse código de ética aqui no Brasil, com uma empresa global, pudesse ser um código de ética até aqui. Pudesse abranger toda a estrutura do banco. Tanto que nós consultamos o código de ética do CCB na China e o código de conduta deles. E a visão foi essa, de ter realmente uma coisa mais globalizada, já que a atuação do banco tende a ser mundial. Ainda não é, acho que talvez até pelo problema que nós enfrentamos hoje no Brasil, né, eles estão pensando aí como atuar, ainda não é uma atuação global, mas a gente sabe que a intenção é ser atuação global. E quando for publicado, vocês vão ver no site do banco que realmente está uma visão do conglomerado, abrangendo todos os stakeholders, tanto pensando em fornecedores, em clientes, em governo. Então a gente pensou em tudo. Então provavelmente, como eu falei, ainda está sendo aprovado, já foi aprovado pelo Comitê de Auditoria e agora vai ser aprovado pelo board do banco para ser publicado. Então, eu imagino que no próximo mês já esteja lá, você vai ver que realmente o board tenta abranger tudo. Não sei se eu te respondi. Uma resposta possível à sua interessante questão seja lembrar que o compliance ou a ética pode ser identificada em valores perenes do ambiente empresarial, nada obstante as diferentes culturas. Por exemplo, eu posso imaginar que fazer a coisa certa, do ponto de vista ético, é a mesma coisa no Brasil, na China, no Japão, na Noruega. Ou seja, se eu concordo em combater a corrupção, se eu concordo em que a ética tem valores comuns que transcendem, vamos dizer assim, as particularidades ou peculiaridades de cada cultura, eu posso encontrar respostas, vamos chamar, internacionais. Por exemplo, eu tenho o 10º princípio do Pacto Global das Nações Unidas, que estabelece que as empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão e propina, e devem lutar por um pacto de integridade empresarial contra a corrupção. Então, eu posso encontrar esses valores em qualquer parte do mundo. Né? Eu, por exemplo, posso ter uma norma que diz que qualquer ato de corrupção deve ser denunciado ao seu chefe imediato, por exemplo. Não importa em que país eu esteja, se eu estou comprometido em combater a corrupção, essa é uma norma que transcende as culturas. Eu posso ser nórdico, posso ser alemão, posso ser americano, posso ser canadense, posso ser japonês ou chinês, e se eu me comprometer com esse princípio, eu estarei combatendo a corrupção e sendo ético, por exemplo, ou postulando por um comportamento ético. Certa vez eu ouvi uma entrevista de uma advogada brasileira que teria tido a oportunidade de atuar na China, e a comparação que ela fazia a respeito da atuação do advogado, em outras palavras, era que
No Brasil, quando alguém vai fazer um negócio, se ele leva um advogado, ele demonstra status, por ele estar acompanhado de um advogado. E que na China, esse hábito de ir acompanhado de alguém, seja ele um profissional ou não, isso demonstrava uma desconfiança no que estava sendo tratado. E então eu queria saber se algum dos senhores tem alguma informação objetiva a respeito disso, se esse princípio ético e moral realmente está enraizado na cultura chinesa, ou se muitas vezes acontece como aqui no Brasil, que às vezes você vai analisar um contrato e ele é mais feito de pegadinhas do que efetivamente de transparência, onde às vezes se coloca na cláusula determinada uma referência à cláusula X, ponto 1, B, C, D, aí você vai lá, vê aquela cláusula, aí lá faz remissão à primeira cláusula, quer dizer, se você não tiver muita atenção, você acaba assessorando de uma forma equivocada. Então, a minha colocação é nesse sentido. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar disso e na prática, na convivência com os controladores chineses, eu não vi muito isso mesmo não. Mas assim, o que eu posso te dizer é que me parece que a cultura chinesa ela precisa de ter, não é uma desconfiança, mas ela precisa de ter mais informações de mais pessoas para tomar decisão, que é uma coisa correta. Eu acho que nós, temos uma cultura mais ocidentalizada, acho que talvez a gente pegue 2 ou 3 informações e tome decisão. O que eu vejo dos chineses que trabalham comigo é que eles vão capturando um monte de informação de várias pessoas para depois tomar a decisão. É tanto que essa minha ansiedade, que o banco foi comprado em 2014. E até hoje, não houve uma decisão assim, mais forte de que caminho o banco vai seguir no Brasil. Também até pela questão que nós estamos passando. Mas assim, o que eu vejo é isso. Não vejo assim, a desconfiança, não vejo essa coisa de desconfiança. Então deixa eu complementar dizendo o seguinte, não quero fazer debate aqui, mas quero adentrar um pouco mais profundamente. Essa postura do chinês é em função de uma insegurança na tomada de decisão ou é cautela na tomada de decisão? Sendo bem direto, é a cautela mesmo. Tá. Eu acho que a cultura chinesa pensa no longo prazo. Eu já percebi isso. Eles estão corretos, na minha opinião. Essa é uma visão. Tá bom? Ok. Obrigado, Sr. Villar. Respondendo a sua pergunta, um pouquinho da minha experiência, doutor Eli, eu tive esse ano em Xangai, em Hong Kong, com alguns amigos. E assim, o que a gente sabe é que o chinês por si só, pela cultura, pela filosofia, Confúcio, ele tem essa vontade própria de autocomposição. Né? Você não vai numa reunião para, de repente, um conflito de algum contrato. Eles preferem não levar o advogado e resolver de uma forma mais pragmática, prática. Muitos chineses são assim, eles não pensam, de repente, na consequência jurídica. Eles pensam, até pela questão da filosofia chinesa, em autocomposição. Por isso que você vê em muitos tribunais na China, eles tentam resolver em conciliações. Dificilmente vai para uma arbitragem, vai para uma questão jurídica propriamente dita. Então, essa visão do chinês de ver o negócio de uma forma mais pragmática tem influência. Agora, mudamos também, estamos numa transição. Os chineses estão vindo, internacionalizando empresas, comprando empresas, vendendo produtos, e hoje uma prática que está sendo muito realmente praticada na China é a própria arbitragem. Resolver os conflitos por um ente privado. Então hoje na China tem uma legislação muito avançada em relação à questão da arbitragem propriamente dita. Esse ano eu estive lá em Hong Kong, um amigo, ele falou, mas o que você está fazendo aqui na China, Thomas? Eu estou estudando arbitragem na Câmara Chinesa, a gente está tendo um congresso de resolução de conflitos. Isso é besteira.
o chinês da China continental, eles não querem saber de arbitragem. Você pode colocar qualquer cláusula lá que eles nem vão dar a mínima satisfação. O que eles querem é ganhar dinheiro. Eu falei, não, sim, isso porque ele tem a visão dele lá atrás. Né? Ele foi criado assim, ele teve a vivência dele na China, como um empreendedor da China, só visando dinheiro, sem pensar nas questões éticas, sem pensar em normas, condutas, que hoje o país, por si só, a China e outros países, eles têm que seguir uma regra padronizada pela ONU. Então essa mudança está acontecendo na China. Você vai ver que as novas elites da China estão passando por essa transição e a advocacia chinesa está cada vez mais olhando para os sistemas jurídicos de outros países. Inclusive, o ano passado entrou em vigor na China um novo Código Civil chinês. E a base desse Código Civil chinês é uma base germânica. Então, eles pegaram o Código Civil alemão, estudaram e fizeram o Código Civil chinês. Então, esse direito comparado hoje serve de exemplo nos dias atuais na China. Muito obrigado. Vamos lá. Podemos passar para uma terceira pergunta. Olá, boa noite. Meu nome é Samuel, sou estudante de Direito. E a minha pergunta vai ao professor Ricardo e ao senhor Tomazon. Como a China vai poder alavancar a economia no Brasil? Vai ter investimentos agressivos aqui no Brasil ou uma melhor taxa de importação e exportação? Professor Alexandre, né? O que a gente observa é que já há sim um investimento mais forte do chinês, há interesse específico sobre o Brasil, e no médio e longo prazo é inevitável. Acho que assim, nesse aspecto é complementar. Né? O Brasil é fornecedor de matérias-primas neste momento. Se a gente olhar a pauta de exportações, o Brasil hoje, com dois produtos, que é minério e soja, praticamente 50% da pauta de exportações do Brasil são nesses dois produtos. O que eu acho que nós precisamos pensar com o Brasil, aí, com o interesse brasileiro, é como a gente diversifica essa pauta nesse relacionamento, em termos de exportação. E em termos de investimento também. Né? Eu acho que nós temos assim, interesses fortes da China, principalmente na área de infraestrutura, nós temos visto aí investimentos chineses. Então, a gente precisa saber como é que a gente negocia com eles. Acho que nós temos interesse nesses recursos, até porque o Estado brasileiro não tem recursos para fazer investimento na área de infraestrutura, por exemplo, só que precisamos saber negociar. E para falar negociar, só para fazer um parênteses aqui, você perguntou, olhando dois momentos, um deles é da negociação, da aproximação, do approach, e outro momento já da negociação do conflito. Nesse aspecto, eu entendo assim, que dentro da cultura asiática e confucionismo, a construção da confiança é muito importante. Então, acho que entre os advogados, as pessoas têm que se conhecer e têm que ter confiança, né, para poder estabelecer a relação. Então, esse é um aspecto importante, né, antes mesmo do advogado. Agora, no aspecto, a partir do momento que há um contencioso, da mesma maneira como aqui no Brasil, esse processo de transição que o Sr. Thomas mencionou em relação à Ásia, aqui no Brasil, dizer, bom, antes o fio do bigode já era suficiente, né, a palavra já era suficiente. Só que ao longo do tempo a gente foi percebendo que havia que formalizar-se as relações. E a China da mesma forma, quer dizer, havia dentro da cultura asiática essa relação de compromisso, eu vou dizer um pouco da relação japonesa, que muitas vezes, assim, a primeira vez que eu fui ao Japão, que eu fui fazer uma conta no banco, em que eles me disseram que eu precisava de um carimbo para abrir a conta no banco, eu falei, mas esse carimbo eu compro em qualquer papelaria aqui em Tóquio, como é que isso pode garantir que ninguém vai comprar um carimbo igual a esse e vai carimbar o cheque para descontar? Mas a cultura lá, isso é suficiente. Ninguém está desconfiando de que alguém vai falsificar um carimbo para fazer um saque indevido. Né? Então existe uma relação, só que assim, ao longo do tempo as pessoas vão aprendendo que com outras culturas não é a mesma coisa. E aí, então, se tornam necessários outros meios, outros mecanismos, outras estruturas para poder fazer as relações. Voltando na sua pergunta, eu entendo de duas formas. Eu acho que, lógico, que tem a ver com a política brasileira agora, daqui para frente.
essa transição das eleições, mas eu acho que para o investimento chinês vai depender muito também, porque os chineses não querem só comprar e vender. Eu acho que com a entrada das empresas chinesas, eu acho que vai ter processo também da manufatura, vai ter processo das empresas entrando aqui para entrar no mercado interno brasileiro. Eu acho que os chineses não estão vendo só os commodities, no meu ponto de vista. Eu acho que se a gente fizer, dependendo do trabalho, dessa política brasileira aqui, eu acho que é uma parceria boa entre a China e o Brasil, porque abriu espaço nesse mercado que é um mercado global, porque o mercado chinês tem produtos que os brasileiros querem e vice-versa, que a China também quer os produtos brasileiros. Então, essa pauta internacional de exportação e importação pode crescer muito, mas vai depender muito da política interna brasileira. Só aproveitando essa fala, eu fico muito preocupado com essa relação do Brasil com a China e do Brasil com o mundo, né? A China hoje, como eu mostrei nos dados, 97% praticamente já é de produtos industrializados. E o Brasil, hoje, nós estamos muito fora das chamadas cadeias produtivas globais. Tá? A nossa pauta, a porcentagem da indústria participando do PIB brasileiro caiu de 25% para menos de 10% no ano passado. Então, a nossa capacidade de se integrar às cadeias produtivas e fazer uma parceria com a indústria chinesa, por exemplo, hoje já está muito debilitada. A menos que a gente tenha governantes, que a gente pense algo maior, né, do que ganhar as eleições, a gente está numa situação muito complicada. Meu nome é Larissa, eu trabalho numa empresa de capital aberto, que foi em janeiro do ano passado adquirida pela maior empresa estatal da China. E a minha pergunta, na verdade, mais para compartilhar com vocês, não sei quem que pode colaborar nisso, é sobre o modelo de gestão. A gente sabe que os chineses eles têm uma visão de longo prazo e, na verdade, no Brasil a gente tem uma cultura até de americanos, outras nacionalidades do negócio, de ter uma visão mais de curto prazo, médio prazo. E nessa aquisição com esses novos controladores, a gente passa por um momento em que a gente teve uma expectativa altíssima, né, em janeiro do ano passado, e quando eles assumissem, muitas mudanças já começassem, pelo menos, a se mostrar pelos próximos meses, e a gente percebe que não, que eles são extremamente cautelosos. A gente recebeu um grupo de 25 executivos chineses, de um escalão muito alto, e permanece dessa forma, todos aguardando os próximos passos. Mas no meu sentimento parece que é isso, né? Acho que o Eládio consegue contribuir um pouco mais. A cautela é tão grande que a gente não consegue ver os próximos passos, mas obviamente eles têm alguma estratégia. Como que é isso? Como que funciona? Eu acho que eu ganhei um campo, a fala ter sido rápido, mas é exatamente o que você concluiu hoje. E eu gostaria de comentar mais uma coisa que eu não sei se o representante pode me dizer se é verdade ou não. Mas todo o pensamento estratégico da China já está definido pelo Partido Comunista Chinês. Pelo que eu vejo os comentários aí, assim, esse planejamento, inclusive citando como exemplo o One Belt One Road, que é esse plano da nova Rota da Seda, que vai abranger 63 países do mundo, que vai abranger praticamente 60 e tantos % da população mundial, onde a China vai financiar toda a infraestrutura desses países. Então esse planejamento está definido, vai terminar em 2049. Então, o que eu ia comentar era assim, a minha esposa faz acupuntura, e um dos professores dela morou também 10 anos lá na China. E quando ela comentou com ele que eu estava trabalhando no banco chinês, ele disse, vamos lá, vamos conversar. E aí eu fui lá e ele me falou de uma coisa que eu esqueci o nome aqui, talvez você sabe o que é. Que a cultura chinesa é como, a estratégia dele é como, você imagina, ele falou assim, você imagina um papel em branco, um guardanapo, uma flecha ultrapassando esse guardanapo. Você está enxergando um pedaço da flecha do lado de cá, e lá quem está do lado de lá está enxergando o outro pedaço da flecha. Mas os chineses estão olhando por cima, eles sabem onde é que essa flecha vai. Então, assim, foi uma coisa que ele comentou, não sei se é verdade ou não, mas eu estou compartilhando com vocês. Eu não sei nem se isso tem algum significado aí para o Confúcio, não sei. Mas ele comentou isso. Então, no fundo é assim mesmo. Eles
vamos pensar em longo prazo, e eu acho que está certo, nós somos muito imediatistas. Eu tive que mudar o meu jeito de ser, a minha forma de pensar, tirar essa minha ansiedade de resolver as coisas rápidas, porque a minha cabeça tem que mudar. Então eu acho que a sua cabeça também vai ter que mudar um pouco, vai ter que se adaptar a essa nova ordem de diálogo. Não sei se aqui responde. Só um comentário rápido também em relação a ele, pegando um aspecto um pouco mais pragmático, econômico. Como eu mostrei, os dados de investimentos chineses no mundo caíram de 2016 para 2017. E aí, olhando um pouco, aí se a gente for analisar um pouco mais os dados, e aí o desempenho das empresas, né, houve uma expansão muito grande de investimentos estrangeiros nas empresas, e os resultados não foram tão bons assim. Né? Então, há uma orientação política mesmo de tomar um pouco mais de cuidado com as ações, e aí talvez esse aprendizado que está sendo feito agora é um pouco para sedimentar essa expansão grande que houve de investimento das empresas chinesas no exterior, né, que foram com bastante sede ao pote, cresceram, estão aí, mas enfim, neste momento me parece que assim, a orientação é bom, vamos esperar um pouquinho mais, vamos ver como é que a gente aprende a lidar com esse mundo, né? Porque assim, uma coisa é fazer negócio na China, outra coisa é fazer negócio no mundo com diversas culturas, né? Fazer negócio no Brasil, na Europa, na França, isso é verdade, eu também escutei, estivemos junto com a embaixada chinesa semana passada, e obviamente que eles não estão olhando só o mercado brasileiro, estão olhando o mercado da América Latina como um todo, querem fazer alguns investimentos também no Paraguai, né? Então isso é verdade, eles estão colocando um freio também no acelerador, e acho que faz parte, né? Faz parte também da economia e do momento que a gente vive politicamente. Eu vou só agora já passar por uma nova etapa. A gente vai sortear os 2 livros que o professor, o Dr. Hilário trouxe aqui para a gente. Qual que a gente vai dar? Então, aquele livro Thomas Friedman, O Mundo é Plano, uma breve história do século XXI. E a gente vai sortear o professor que fez a primeira pergunta. Então tem um critério. Quem fez a primeira pergunta foi. Vou dar o livro aqui do